Thaís Bilenque, a gente no ano passado dedicou alguns blocos ao Banco Master. Só que durante as nossas férias o Banco Master provocou faniquitos em Brasília, para não dizer coisas piores, né? E acho que valia a pena a gente recapitular o que aconteceu nos últimos 30 dias relativos a esse escândalo que, nas palavras do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pode ser o maior escândalo bancário da financeiro do Brasil. Exatamente, né? E temos novidade começando agora. O que você achou? Vamos perguntar o que a Thaís Bilenque achou. Ela odeia falar o que ela achou, só para provocar, dessa decisão, digamos assim, exótica do ministro Dias Toffoli, que foi sorteado para comandar o inquérito do Banco Master no Supremo Tribunal Federal, que na quarta-feira teve uma operação, mais uma fase da operação contra os donos e sócios do Banco Master, e o ministro Dias Toffoli deu uma decisão jamais vista, pelo menos eu não me lembro de nada parecido. Ele mandou selar, ou seja, deixar lacrar todo o material apreendido, e eles entraram em imóveis do Vorcaro, dono do Master, do Nelson Tanuri, que é um conhecidíssimo operador empresarial do Rio e de Brasília, prenderam o genro do Vorcaro, que a gente já tinha mencionado aqui. Fabiano Zettel. O Zettel, que foi o maior financiador pessoa física, tanto do Bolsonaro quanto do Tarcísio de Freitas. Na eleição de 2022. Né? E ele mandou lacrar e mandar para o Supremo, antes que a Polícia Federal pudesse olhar o material que ela mesma apreendeu, né? É uma coisa... Você já tinha visto algo parecido? Não, acho exótico uma boa palavra. E isso é uma decisão tão pouco explicada e pouco explicável que aumentam muito as suspeitas em torno da atuação do Dias Toffoli nesse caso, o que é muito ruim, né? Porque Sim. É uma operação muito importante, muito grande, muito profunda, como o Haddad falou, de uma potencial fraude bancária inédita no Brasil, e aí o juiz relator precisa conseguir deixar muito claro. Ele recuou depois dessa decisão. Por pressão da Procuradoria-Geral da República, né? E horas depois de ter tomado essa decisão exótica e esdrúxula, ele mandou para a Procuradoria-Geral da República os celulares, os papéis, os documentos, tudo que foi apreendido pela Polícia Federal. Agora, ele claramente cerceou a capacidade de investigação da Polícia Federal, né? Olha, eu vou sugerir que a gente volte aqui pro apagar das luzes de 2025, porque no final de dezembro houve uma nova rodada de movimentação nesse caso importante, que está tendo reflexos ainda agora. O Jonatas de Jesus, que é ministro do Tribunal de Contas da União, no meados de dezembro se despediu de Brasília, falou com os interlocutores dele que voltaria só em fevereiro. Estava indo para Roraima, o estado dele, e voltaria em fevereiro. Mas no finalzinho do ano, ele deu uma decisão no TCU cobrando explicações, né, cobrando esclarecimentos do Banco Central, para ter determinado a liquidação extrajudicial, via Banco Central, do Banco Master. E essa decisão do Jonatas de Jesus foi muito contestada imediatamente, apesar da época do ano de desmobilização geral, porque não há mandato do TCU para fazer esse tipo de questionamento da autoridade monetária em casos de liquidação. Ele deu uma de Trump, né? O Jonatas de Jesus baixou um Trump nele ali e começou a intervir no Banco Central, sendo que o Tribunal de Contas tem esse nome, mas nem tribunal não pertence ao Judiciário, pertence ao Legislativo, mas tudo bem. E aí o Banco Central entrou com recursos, o caso iria a plenário para não ficar na mão deste ministro exclusivamente, mas no meio do caminho houve negociação, o presidente do TCU, Vital do Rego, fez reuniões com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e no fim conseguiram achar alguma acomodação, mas o Toffoli, no meio dessa artilharia toda, acatou o pedido de acariação entre o diretor do Banco Central e o Vorcaro, né, e gente do Banco Master. O que foi também, novamente, imediatamente questionado
E depois, no final, acabou não sendo uma cariação. O diretor foi ouvido pela PF, o Vorcário também. E a coisa acabou acalmando, mas ele já tinha mostrado essa disposição de acatar esse pedido, que era também ele, como tudo nesse caso, exótico, né? Então, a impressão que eu tenho, Thaís, é que foi muito bem colocado, porque é tudo diferente nesse caso, né? O tamanho, como disse o Haddad, é recorde. A extensão ainda está para ser devidamente medida, mas a gente sabe que é muito grande e pega presidentes de partido, Ciro Nogueira, né, que foi um lobista praticamente do Banco Master para a venda dele para o Banco do Distrito Federal, que acabou não se concretizando por intervenção do Banco Central. Uma campanha aberta nas redes sociais, pagando influenciadores para falarem mal do Banco Central, ou seja, uma coisa que também é uma novidade, né? Você usar... Tudo bem, falar contra o adversário político a gente já viu em várias eleições. Agora, contra o Banco Central é a primeira vez que eu vejo. Contra diretores específicos, contra o presidente do banco, etc. Enfim, sugere que tem tantos interesses envolvidos nesse caso, até pelas ações esdrúxulas e exóticas do ministro responsável no Supremo, que volta atrás, porque não tinha cabimento as coisas que ele propôs. A impressão que eu estou ficando é que tem muito mais coisas do que a gente já sabe e que há uma ação, não sei por parte de quem exatamente, para que esse caso do Master seja enquadrado naquilo que, na crise de 2008 nos Estados Unidos, a crise financeira, ficou conhecida pela expressão em inglês too big to fail, né? Quer dizer, é grande demais para quebrar, precisamos fazer alguma coisa para evitar isso, porque vai acabar atingindo todo mundo. E a impressão que eu tenho é que isso há uma forte contradição entre os interesses dos próprios investigadores, né? A Polícia Federal acelerando, fazendo novas operações, como essa da quarta-feira, o ministro Toffoli botando lacre no que se aprende e a Procuradoria-Geral da República no meio do caminho, né? O curioso para mim é que a estratégia de defesa do Banco Master e do Daniel Vorcário, ela é agressiva, proativa, ativa, no sentido de procurar em todas as instâncias, instituições diferentes para tentar frear as investigações, né? Segundo eles, para esclarecer dúvidas. Ele contratou os principais escritórios do Brasil, de advocacia, de criminalista, regulatórios, enfim. E quem dissecou muito bem essa atuação foi uma reportagem da Folha de São Paulo. E aí, a chegada ao TCU desse caso me parece que se enquadra perfeitamente nessa estratégia da defesa, porque eles tentam de esclarecer informações para a Superintendência da Polícia Federal nos estados onde as investigações estão em curso, a procurar os ministros dos tribunais que vão julgá-los, enfim, tem uma série de atuações no Banco Central também, enfim. Mas você conhece o Jonathan de Jesus muito melhor do que eu. Quando chega no Tribunal de Contas da União, eles têm advogados na banca em defesa deles, que tem entrada no TCU, mas lá eles encontram um ministro que acaba assumindo, né, toma decisões que vão ao encontro dos interesses do Banco Master. Que é o Jonatas. Bom, quem ele é, né? Ele é o maior articulador do Partido Republicano, assim. É uma pessoa muito discreta, portanto, você não costuma ouvir esse tipo de comentário a respeito dele, mas ele é um grande articulador que provou as habilidades dele e chegou ao TCU justamente no processo da reeleição do Arthur Lira como presidente da Câmara ao longo de 2022. Ele era deputado? Ele era deputado federal por Roraima e eles tinham lá os QGs de campanha na casa dele, na casa do Celso Sabino e de outros deputados do grupo do Lira na época, e eles colavam papéis assim na parede com mapa dos votos em cada estado e contava. E ele era o grande operador de voto, contador metódico, sistemático, organizado, né, e muito antenado. Então ele tinha contato com
com as pessoas que importavam. Enfim, um bom articulador, dos bons articuladores de Brasília naquela época. E só para ilustrar, para quem não sabe, uma eleição de presidente da Câmara não tem nada a ver com uma eleição de deputado, né? Porque você conhece todos os eleitores e pelo nome, pessoalmente, o endereço, o telefone, nome do secretário, filho, nome do da filho, mulher, e assim às vezes vai. da amante, enfim, ou do amante, não importa. Ou seja, quando você diz que ele é um operador, é porque ele sabe exatamente a posição de cada deputado em cada cadeira da Câmara, se vai votar contra ou vai votar a favor do candidato dele. E é habilidoso nesse trânsito, que é uma arte mesmo de você conseguir saber transitar, negociar. E ele realmente se empenhou muito. E a reeleição do Arthur Lira foi o recorde de votação de um presidente da Câmara na história da instituição. E a recompensa dele era uma vaga no TCU, no Tribunal de Contas, que ia abrir e que pertencia à Câmara dos Deputados. E a ideia era ter um cara do Centrão no TCU, né? Um deles do grupo deles lá, mais um. E aí o Lira se reelege e começa a enrolar para indicar o Jonatas. Ah, é? E ele começa a ficar impaciente. E o Arthur Lira, depois dessa reeleição, se encastela também. E o Jonatas encontra no Ciro Nogueira, que é o presidente do Partido Progressista, que é o partido do Lira. E era o partido dele, não? Não, ele era Republicanos. Ele encontra no Ciro, ele começa a frequentar o Ciro para reclamar do Arthur ou para falar da vida, de política. E o Ciro Nogueira ganha o Jonatas nessa hora. Eles, como vários desse grupo, passam a ter uma relação bastante próxima do Ciro Nogueira, às vezes até mais do que do próprio Arthur Lira, que depois dessa reeleição se isola um pouco do chão do plenário, como ele falava, né? O Jonatas, então, se tornou alguém muito próximo do Ciro Nogueira. Muito próximo do Ciro Nogueira e desse grupo, né? Que hoje está na cúpula da Câmara dos Deputados. Então, quando chega o caso a ele, a ligação é imediata, porque... Sim, é o maior lobista do banco em Brasília, usando uma pessoa que ele é próximo, talvez. E aí, este caso, esse pedido específico que o Jonatas fez em relação ao Banco Central teve essa recuada, porque a polêmica foi muito grande, eles não conseguiram sustentar, mas o valor revelou nessa semana que existe um outro inquérito no TCU, absolutamente sigiloso, na relatoria da Jonatas de Jesus também sobre a liquidação do Banco Master. Então isso mostra que a estratégia de defesa do banco e do Vorcaro é tão agressiva quanto as atitudes que levaram eles a estarem onde estão agora. E dá para entender por quê, né? Porque a investigação está avançando, está chegando perto de pessoas muito poderosas e, por um lado, e por outro, como já revelou a reportagem aqui do próprio UOL, da Amanda Rossi, agora tem outra nessa quinta-feira da Natália Portinari, tem uma conexão direta do Banco Master com a REAG, que vamos lembrar, é aquela empresa de capital aberto, administradora gestora de fundos de investimento, que foi o principal alvo da Operação Carbono Oculto por operar dezenas de bilhões de dólares de quem? Do crime organizado, do PCC, a maior organização criminosa do país. Então, a REAG é onde Brasília e o PCC se encontram. E teve a sua liquidação decretada também nessa quinta-feira pelo Banco Central, né? Então, o risco de você ver aparecer uma conexão direta entre crime organizado violento com o crime organizado de gravata é muito grande, né? Muitos anos atrás, quando ainda existia cheque, um operador muito inteligente do mercado financeiro, eram duas coisas que eram moda na época, que saíram de moda: cheque e doleiro, né? Porque as transferências eram feitas pelo dólar cabo, né? Aquela coisa, você dá reais aqui, recebe dólares no exterior, sem precisar levar mala para lá e para cá. Ele falou, olha, nunca use nunca pague alguma coisa com um cheque, porque você não sabe onde esse cheque seu vai parar. As pessoas vão endossando o cheque atrás, né, fazendo aquele risco e assinando, e o cheque virava moeda e podia parar na mão de um criminoso. É mais ou menos o que está acontecendo nessa investigação, mostrando que o dinheiro que sai do crime organizado vai sendo lavado em organizações como a REAG, esse fundo, e passam por bancos como o Banco Master. Então, daqui a pouco você vai ficar clara essa operação. Não vai ser só um almoço
para comemorar aniversário em que vai ter o presidente de 2 partidos políticos e o operador financeiro do PCC, no caso o Beto Louco, lá em Brasília. Isso nos leva justamente ao segundo bloco, em que essas investigações estão, de alguma forma, remodelando a política de segurança pública do Brasil. Muito bem enganchado, Thais Blenk.